A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem curtinho, tá? Não quero me prolongar muito, também não vai ter edição, pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar um pouco, tá? Por quê? Essa semana, se vocês perceberam, eu reduzi o número de vídeos que eu coloco no canal normalmente, né? Eu sempre coloco, nem que seja um shortzinho no canal para edificação dos irmãos, né? A gente também tem os podcasts e agora eu tô com um projeto novo de conversão, né? Falando de conversão. Inclusive, esse eu vou manter. Amanhã nós teremos um outro episódio sobre isso. Desculpa até se tem vento aqui, irmãos. Eu não tô usando nenhuma aparelhagem, tá? Só simplesmente o celular na mão para poder trocar essa ideia com vocês. Mas o fato é que eu estive muito introspectivo essa semana, irmãos, tá? Estive muito introspectivo, meditando de verdade na palavra, com auxílio dos meus irmãos, sim. Conversei com muitas pessoas essa semana, né? Meditei muito na palavra, muitas pessoas me ajudaram. Porque eu vou explicar para vocês, às vezes os irmãos estão aí, né, em casa assistindo os estudos e se perguntam: poxa vida, esses irmãos têm um compreendimento completo, eles têm toda a ciência e sabedoria. Mas não é assim com todos, tá? E a gente pode perceber que existem ainda pontos de divergência, pontos que não estão muito bem resolvidos, sabe? E eu estava me sentindo assim, muito aflito, principalmente. Quem conhece, irmãos, a doutrina adventista sabe que ela é muito complexa, muito difícil de você encaixar com a Bíblia e muito mais com os estudos que nós temos, né? Com a revelação que nós temos. Eu venho desta linha. Então é muito difícil de desarmar tudo isso, sabe? Lógico, já faz muito tempo que eu tenho outro entendimento. Eu já consigo discernir muita coisa de uma maneira ampla e melhor, né? Mas algumas coisas ainda não estavam muito bem definidas, sabe? E no momento que você está à frente de um projeto, pregando, né? Principalmente com pessoas que já têm uma instrução avançada, tu te sente responsável pelo que tu vai trazer. Tu te sente pressionado pelo ensino, né? Porque assim, irmãos, não tem problema de tu estar errado e você mudar a sua linha de entendimento. Não tem problema. Tem pessoas que estão convictas, erradas pregando convictas. E Deus, ele vê o nosso coração, Deus, ele vê o momento, né? E ele sabe o que está na nossa mente. Mas o problema seria você pregar sem convicção. E esse é um problema. Porque aí você poderia questionar quais são os motivos que levam essa pessoa a pregar sem convicção, né? E aí esses motivos, eles podem talvez não agradar a Deus. E quando você tiver uma convicção, o que você vai falar depois, né? Então, eu tô falando do meu caso. E isso me afligiu demais essa semana. Muito. A ponto de eu pedir para os irmãos um tempo. Tanto é que passou quarta-feira, que normalmente nós gravamos o podcast, e a gente não gravou, irmãos. Eu passei, entende? Porque eu estava triste, aflito, espírito aflito, né? Por causa desses motivos, né? Mas o que você tem que fazer, então? Quando você tem uma dúvida, quando você tem um questionamento, quando você tem um ponto que está te afligindo, o que você deve fazer? Primeiramente, né? Consultar a Deus, pedir orientação divina, para que Deus venha esclarecer, para que você não esteja pecando principalmente contra o Senhor. E depois, você deve sim escutar pessoas que estão à frente pregando e comparar coisas espirituais com coisas espirituais, né? Pesar não só com um profeta, com um versículo. Você deve pesar em toda a Bíblia. Você deve pesar tudo o que você está tendo de informação com todos os profetas, toda a Bíblia, né? Então eu acredito que Deus pode testificar no nosso espírito, sabe? E eu pedi para Deus uma orientação, para que Deus me ajudasse. E eu tive conversando com muitos irmãos. Tive pegando a visão de todos os irmãos.
né, o entendimento, e eu aproveitei desses entendimentos para um estudo. E eu cheguei numa conclusão, sabe? Isso traz paz de espírito. Depois, estudando, eu vou trazer para vocês aqui o livro de 1 Coríntios, né? Eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai meditar junto nesses versículos para ver que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito quando a gente busca, né? Então, olha só que interessante, irmãos, o que está sendo descrito aqui, né, para que testifique no nosso coração. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aquinilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí muitos dizem, né? Não, ninguém viu, ninguém sabe o que Deus tem preparado, e fica só nesse versículo, né? Para dizer que a gente não pode ir a fundo, que a gente não pode buscar o conhecimento, que a gente não pode meditar. Mas o texto não para aí, irmãos. Porque olha que diz o versículo 10. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas o interessante é o versículo 12, que diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que do Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Deus, ele dá a revelação quando a gente busca, para que a gente não mais esteja aflito a respeito do entendimento. Por que a aflição? Aquilo que eu falei para vocês. A aflição não é de estar certo ou errado, não. Se eu mesmo com convicção estiver errado, tiver que corrigir, não tem problema nenhum, a gente corrige. A aflição é não ter a convicção, sabe? E Deus usou pessoas sábias para me instruir, para me ajudar nesses pontos, para me enxergar que eu preciso ter uma convicção. Então, nesses últimos dias eu passei estudando muito, passei conversando com algumas pessoas, e depois de fazer um estudo minucioso, eu consegui chegar numa conclusão, tá? Eu não vou trazer o tema aqui, porque esse tema está no Apocalipse, e a gente vai acabar estudando sobre esse tema. E agora eu vou pregar convicto. Eu quero agradecer aos irmãos, sabe? Então, de antemão, explicar o motivo, né? Do porquê que nós não gravamos o episódio do Apocalipse essa semana. Esse é o motivo. O momento meu que eu pedi, né? Para estar refletindo. Mas que semana que vem a gente volta. E a gente volta com força, irmãos. Com convicção. E isso é o mais importante, entendeu? Mas sempre respeitando a linha de interpretação dos outros irmãos. Sempre respeitando. Eu digo para vocês que não é pecado você acompanhar a outra linha. Mas você precisa pesar na balança. Pesa, coloca tudo na balança. Pede orientação divina, que Ele vai te revelar. Entendeu? Se Deus me revelou, Ele também pode te revelar. E vai chegar um momento que a gente vai ter uma unidade, uma clareza pura sobre todos os aspectos. Mas até o fim, ainda teremos algumas dúvidas, ainda alguns pontos precisarão estar revelados diante de nós, né? Então, meus irmãos,
É isso, sabe? O Espírito Santo, ele testifica dentro de nós, nos dando ciência dos mistérios de Deus. Deus sim revela os seus mistérios, sabe? Quando a gente busca o entendimento, Deus revela. Nada precisa estar oculto ao que busca, né? E principalmente quando isso testifica dentro do nosso espírito, isso traz paz, isso traz alegria, isso traz regozijo, né? E nos deixa mais confiante para seguir adiante. Então, talvez aí você precise refletir um pouco na sua vida. O que talvez está te impedindo de avançar, né? O que está te impedindo de avançar no conhecimento, no entendimento? Talvez você diga: Wagner, eu tenho visto os vídeos, os podcasts de estudo, tenho acompanhado os irmãos, eu tenho muita dúvida. Não tem problema. Mas o que está te impedindo de tu cumprir a missão e de ir pregar? É uma convicção? Busque a convicção. Por quê? Porque se o Espírito Santo estiver habitando dentro de você, ele vai testificar no seu coração a verdade e os mistérios de Deus. Tá bom, irmãos? Então fico com essa palavra, esse vídeo curtinho aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós e até o próximo vídeo.